Alô, alô, boa tarde. Sexta-feira, fechando a semana. Daqui a pouco o sorteio das camisas de Atlético e Cruzeiro, hein? Daqui a pouco, mas ainda dá tempo de você participar pelo 72250 MG, espaço mais o seu nome e o time que você torce. E no final desta edição, a gente vai mostrar aqui os nomes dos ganhadores, uma camisa de cada time. A do Galo, presente da Irmãos Alvinegros, a do Cruzeiro, da Maior de Minas, é aqui nos Donos da Bola. Olha, com os nossos intrépidos comentaristas que daqui a pouco vão falar da rodada, né? Aliás, da rodada dos dois mineiros na parada, né? Aliás, arbitragens ruins, tanto lá no Horto, como, aliás, lá no Itaquerão, quanto aqui no Mineirão. Eu não entendi por que escalar esses caras. Eu nunca ouvi falar desse árbitro que apitou lá no Itaquerão ontem. Mas, enfim, foi complicado. E com um pênalti polêmico a favor do Cruzeiro, o time celeste virou para cima do Bahia e manteve a distância na ponta da tabela. Então a gente roda os melhores lances daí e comenta de carro. Roda aí. Olha aí, ô Ídolo, eu começo com você. Por que o Cruzeiro teve tanta dificuldade com o Bahia ontem, Ídolo? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, o Bahia, na mesma medida em que veio bem preparado taticamente, estrategicamente, fez aquilo que a gente imaginava, marcou muito, mas com válvula de escape, não se limitou a isso, armou bons contragolpes com 3 jogadores de velocidade, a maioria deles ali pelo lado do campo. Isso dificultou o time do Cruzeiro. A marcação do Bahia muito boa e essas saídas que deixavam o time com mais repertório, não ficava só esperando o time do Cruzeiro. Mas do mesmo jeito que eles entraram bem nesse aspecto, entraram muito mal no lado emocional. Eu não destaco nem no segundo tempo esses lances que as pessoas estão dando mais ênfase. No primeiro tempo, alguns lances que não ganharam tanto destaque, os jogadores do Bahia entraram peitando o juiz, rapaz. Umas faltas assim, discutíveis e bobas. No meio-campo, eles chegavam assim, cara a cara mesmo, não deu para entender esse comportamento do time do Bahia. Agora, taticamente foi muito eficiente, embora a gente coloca, como a gente exige mais do Cruzeiro, e é óbvio, é líder, e não exige tanto do Bahia, também é óbvio, era o Lanterna, com o Bahia jogando bem e o Cruzeiro mal, antes do Cruzeiro ficar com 1 a menos, já tinha mandado 2 bolas na trave, Marcelo Moreno perdeu um gol na pequena área nesse lance aí que a gente está vendo no início do segundo tempo. Teve essa defesa espetacular do goleiro do Bahia. Então a gente tem que relativizar essa qualidade que deu para o Bahia e a ruindade que o Cruzeiro apresentou no primeiro tempo. Não foi brilhante, mas mesmo assim poderia estar ganhando o jogo, porque mesmo assim criou mais do que o Bahia. As polêmicas a gente fala daqui a pouco. Daqui a pouco as polêmicas, o gol anulado de Nilton e o pênalti Ricardo Goulart. Será que foi? Será que não foi? Júnior Brasil ontem, vitória do Cruzeiro 2 a 1. Júnior, te surpreendeu o futebol que o Bahia apresentou ontem? Ou você já esperava, por se tratar de um time que luta desesperadamente contra o rebaixamento, de um time trancado e que seria um adversário complicado? Boa tarde. Grande abraço, Everton, para você e para todos. Não, me surpreendeu. Para mim foi a melhor exibição do Bahia que eu vi até agora nesse campeonato. Foi um Bahia ligado, pilhado. Um Bahia que, quando o Cruzeiro atacava, sempre dava resposta com velocidade. O Railan, nome de guerreiro Highlander, ele, o Rainer, o Max Bencucci, Railan. Toda hora eles estavam chegando com muita velocidade e era interessante, eles tinham uma estratégia. O Cruzeiro atacava, o Cruzeiro no primeiro tempo não foi tão equilibrado entre ataque e defesa, deixava a defesa desprotegida, eles chegavam dando troco sempre em seguida. No segundo tempo o Cruzeiro foi muito melhor, foram 17 chances contra 4. Aí foi um volume muito grande de jogo do Cruzeiro. Mas no primeiro tempo já teve mais Não, chance teve também. mais também. Foram acho que 8 ou 9 contra 4. Mas teve assim uns bons momentos de equilíbrio. Agora, no segundo, a superioridade foi muito evidente. O Lomba é um grande goleiro, fez a diferença. E o Bahia foi um time muito aplicado agora, sem dúvida. Nervoso, peitando o juiz o tempo inteiro. O juiz, em alguns momentos, foi até omisso, porque poderia já ter dado mais cartões, ter sido mais rigoroso. Os caras queriam mandar no jogo. Eu acho que eles fizeram coisas piores que no lance da expulsão, por exemplo. Não dá pra entender o critério. A expulsão talvez tenha sido exagero, mas teve horas que eles peitaram mesmo, literalmente. Eu acho que até não foi pelo seguinte, a ironia do Tite bater aquela forma lá não foi legal, né? Aí merecer expulsão. Mas talvez reclamou e depois bateu o pau. O Cruzeiro foi melhor, não há dúvida. Perdeu muitos gols. Dimara Oliveira, fala do jogo, Dimara. Pois é, vale uma informação, a primeira vez que esse árbitro apitava um jogo de primeira divisão. Não tinha bagagem pra isso. Gente, isso é um absurdo. Como é que você coloca um árbitro... O líder contra o Lanterna. Não, exatamente. E o time que tá todo mundo de olho, que todo mundo fica contando tudo que tá acontecendo com o Cruzeiro, não tem cabimento. Em tudo que se fala das dificuldades que a gente tem do futebol num todo nesse momento, e ainda acontece isso, ou seja, a gente reclama da arbitragem, falta experiência e todas as situações que o Cruzeiro viveu. Agora, o Bahia veio e me surpreendeu, sim, porque não foi uma equipe medrosa.
né? Para uma equipe que é lanterna da competição, chegar diante do líder, sabe a importância que o Cruzeiro tem dentro do Mineirão, como o Cruzeiro faz girar esse jogo no Mineirão, e o Cruzeiro não conseguiu fazer isso na primeira etapa. Foi um primeiro tempo horroroso do Cruzeiro. Obviamente a gente tem que contar todas as situações, quem estava, quem não estava, as bolas na trave. Agora, no segundo tempo, aquilo que a gente sempre diz, o Everton ressalta isso demais, segundo tempo, a questão física, você segurar o Cruzeiro no Mineirão é muito difícil. O banco, as necessidades, por isso é tão importante a condição física, por isso é tão importante o banco, por isso é tão importante você ter um treinador que faz essa leitura. Agora, taticamente me surpreendeu muito o Bahia. Tudo bem que eles estavam muito pressionados por lá, mas eles vieram numa proposta tática que fez com que o Cruzeiro tivesse muitas dificuldades. Acho que o Cruzeiro não enfrentou um time que respondesse tão rápido às insistências ofensivas do Cruzeiro. Eu ainda não tinha visto, ou seja, mais uma experiência para a equipe do Marcelo Oliveira. Diga aí, Dulu. A Dimara falou das substituições, foram muito boas. Agora, só uma observação. O Marquinhos é bom jogador, agora o Cruzeiro tem 3 na posição, melhor do que ele, né? Não dá pra ser titular. E você viu, Marcelo, ali pra fazer a façonha, dá pra ser Dagobert, dá pra ser Alisson e dá pra ser o William, né? 3 jogadores melhores que o Marquinhos. Bom, enfim, antes do jogo, quem viu a escalação do árbitro de Itaquera e do árbitro do Mineirão já previu o que poderia acontecer durante o jogo. E no final, discussões e tal, lances polêmicos, como esse pênalti aí no Ricardo Goulart, que eu gostaria da opinião dos nossos comentaristas aqui. Você também aí, pelo @os donos da bola MG no Twitter, pode participar também dizendo... Cadu, começa com você, foi pênalti? Não, não foi pênalti. Júnior Brasil. Olha, no estádio eu achei que foi, vendo a imagem pela televisão, vi que não foi. Há um braço encostando por trás, mas a valorizada que o Goulart dá é gigante. Dimara Oliveira. Não foi, acho que o Ricardo Goulart precisa tomar muito cuidado com isso. Esse tipo de valorização, como diz o Júnior, o teatro que ele fez ali, começa a marcar muito um jogador que está muito em evidência, como é o caso dele. Então, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de reação. Quer dizer, é levar acima demais para uma arbitragem que está, sabe, na espera. Então, eu acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Segunda vez que o Ricardo Goulart consegue cavar um pênalti. Exatamente. Contra o Figueirense, ele conseguiu também. E sempre tem que ressaltar, né? O Cruzeiro foi praticar 500 vezes no campeonato. Claro, claro. Falando só de 2 lances. É o seguinte, a banca paga e recebe. Então, sem essa de que tem um complô para derrubar o Cruzeiro, se quisesse derrubar e se tivesse complô, os caras já tinham feito. Não teve pênalti. Como é que é, Marcelo? Não teve pênalti. Então, se você falou, eu já nem discuto mais. Agora é o seguinte, a banca paga e recebe. Ontem ela pagou, mas e as outras que ela só recebeu? Não estou justificando, não. O Cruzeiro ontem saiu com 3 pontos, naturalmente, porque teve o dedo da arbitragem, ou o apito. Só que em outros jogos ele foi muito prejudicado. Imprimimos um ritmo forte de marcação. Também acho que foi. Agora eu quero ver o lance do Newton aí, por gentileza, põe na tela. Gol anulado do Newton. E aí, pessoal? Essa câmera não dá pra ver, mas na câmera mais perto fica claro que não há nada. Não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. O gol é legítimo. Então, eu não entendo a repercussão que algumas pessoas não deram pra esse lance. Parece que só não falaram existiu. do pênalti, né? É um pra cada lado. Eu não acho Você já reparou? Aliás, vocês já repararam? É porque não entrou nos melhores momentos. E tem muito comentarista de melhores momentos. Aí o pessoal nem sabe. E agora é o seguinte, né? Porque uma coisa é você ver o jogo, a gente não tem lá no Mineirão a televisão para dirimir as dúvidas. Deu falta do Manuel no zagueiro. Para mim não parece aconteceu. Que não há nada. Então, não, não aconteceu, não. Um pênalti se equivocou ali, mas anulou um gol também que foi legal. Agora, você sabe por que lá na hora a gente não falou nada? Porque às vezes de longe dá a impressão do choque. Não, ali é difícil demais. Ali no Mineirão é possível. O Felipe está dizendo aqui, não tem a TV para ajudar, né? O Felipe está me dizendo aqui que quando a bola entrou, o lance já estava paralisado. Então vamos lá. Paralisado indevidamente. Então vamos lá. Ele errou da mesma forma. Houve falta do Manuel? Não. Então o gol foi legal. Ponto. Agora... Cruzeiro prejudicado. Agora, então, aquilo que a gente disse, da banca que paga e recebe. Ontem, por exemplo, lá no Itaquerão, daqui a pouco a gente vai falar, para mim, o Romero estava em posição de impedimento. Mas é milimétrico. Mas o milimétrico contra o Corinthians, o Fluminense, o Flamengo, no Maracanã, no Itaquerão, ou o São Paulo no Morumbi, os árbitros só... Mas alguns lances a gente até dá um desconto. Agora outros não, porque quando é milimétrico tem que dar um desconto. Agora, tem alguns lances que são meio inconcebíveis. E uma coisa a arbitragem brasileira está cometendo um grande erro, exemplo do que aconteceu na Copa do Mundo. Tem hora que não marca nada. Você vê faltas absurdas e o cara não marca. E aí, de vez em quando, o cara, não marquei, vou dar uma. Acaba marcando uma coisa que não foi. E esse lance do Newton, o fato de a bola ter sido parada, a jogada ter sido parada antes, para mim é um detalhe.
detalhe menor, porque ficou claramente que o gol ia acontecer. Então, é um preciosismo, um formalismo que não cabe. É a mesma coisa que gol anulado, gente. O cara ia fazer o gol se não tivessem parado, porque o goleiro já estava vendido e não foi nada, um erro para cada lado. Não acho que o árbitro teve peso na partida, igual algumas pessoas estão colocando. Só para ilustrar o que o Everton falou, eu vi muitos jornalistas, companheiros nossos nacionais ontem dizendo: vocês falam demais quando o Cruzeiro é prejudicado e não falam quando é o time. É dose para leão. Nós aqui, pelo menos no nosso trabalho, a gente vê perfeitamente os prejuízos que o Cruzeiro teve, que o Atlético teve, mas vê também quando eles têm algo. Ninguém quer que o Cruzeiro seja ajudado, porque ele não precisa disso. Tanto é verdade que ele acabou tendo um gol anulado que era legítimo. Então, eu acho que esse discernimento todo mundo tem que ter. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Cruzeiro foi várias vezes prejudicado, o Atlético foi várias vezes prejudicado, e a gente assume também que neste momento, neste pênalti, não aconteceu. A melhor que eu descobri até hoje foi essa de que a banca paga e recebe. Essa aí é para acabar com qualquer discussão. Mas isso é o seu time foi beneficiado, o seu time foi beneficiado, a banca paga e recebe. Não estou dizendo, eu não estou dizendo, peraí, deixa eu me defender. O senhor me agrediu aqui com palavras, eu preciso me defender. Eu estou aqui fazendo uma brincadeira, eu não estou de acordo que você tenha que ser beneficiado, claro que não. E depois bata no peito e fala, agora sim. Não, peraí, calma. Relaxa, não estou falando de você não. Então é o seguinte, bater no peito e falar, não, contra a gente não pode não, mas a favor a gente gosta. Não gosta não. Assim. Mas que a banca paga e recebe. Às vezes paga até mais do que recebe. Só que os árbitros eles são ruins, eles têm má vontade, mas eles têm menos má vontade com alguns clubes. Ou eu estou falando alguma groselha? Olha a história do futebol, a história dos grandes erros de arbitragem, e vocês entenderão porque eu estou dizendo que a arbitragem, às vezes, ela tende a apitar favoravelmente aos times maiores, os que dão mais pressão, os que dão mais ibope. É assim. Deixa eu chamar um intervalo. Esse ano está muito pior do que em 2005, quando teve aquele escândalo do Edilson Pereira de Carvalho. É uma das piores que eu já vi. Esse ano que tá tudo legal, tá tudo perfeito, tá pior. Eles estão dizendo que é o ano. Eles estão dizendo que é o ano da reciclagem da arbitragem. Se isso aí é da reciclagem, então tá um caminhão de refugos. Olha aqui, vamos para o intervalo rápido ali, vamos dar uma água pro Cadu. Hoje o homem tá aqui, tá encapetado aqui. A gente volta em 2 minutos aqui na tela da Band. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Tá desanimado? Biolong. Encontre o seu nas farmácias Ana Gales.